Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Pariman, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um dos vídeos de interação aqui. Perguntas e respostas. As questões que chegam a mim através da interação com os amigos por vários meios são transformadas aqui em questões lidas e consideradas e desenvolvidas aqui nesses vídeos. Segundas e quartas-feiras. Ok? Tem uma playlist aqui no canal, perguntas e respostas. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Primeira questão de hoje. Rogar a Deus por anseio por Ele não é contraditório? Se já rogamos, não é porque já temos o anseio? Não seria mais lógico rogar pela visão de Deus que não temos? Racionalmente falando, assim, né? Primeiro, análise da coisa. De fato, se você tem vida espiritual, se você tem uma sadhana, se você tem uma prática, se você acredita em Deus, se você se dirige a Ele, é porque você já tem anseio por Deus. Então, por qual razão você estaria pedindo anseio? Porque essa questão é desenvolvida, porque esse canal aqui, esse meu trabalho é voltado para o desenvolvimento do ensinamento de Sri Ramakrishna Paramahansa. E Sri Ramakrishna Paramahansa diz que o anseio por Deus é tudo, e que você deve rogar por Deus: ó Senhor, dei amor por ti. Essa é a rogativa, essa é a meditação. Se você já tem essa disposição, você já tem o anseio que você pede. Essa é a análise. É razoável se pensar assim. Contudo, Sri Ramakrishna Paramahansa aprofunda a sua explanação, dizendo que o anseio que é pedido por Deus é um anseio louco, visceral, completamente descompensado. Você está pedindo para Deus te dar amor por Deus que concilia os maiores amores humanos. Então, dizia Thakur, em sua linguagem, em sua imagem, o amor que o avarento sente pelas coisas materiais, pelo dinheiro, pelas posses, o amor que a mãe sente pelo bebezinho recém-nascido, e o amor que a mulher casta sente pelo seu marido, você pode considerar aqui a pessoa apaixonada pelo seu amado, reunidos esses três intensos apegos, por Deus em uma pessoa, faz com que ela receba a graça de conhecer Deus. Então, quando um indivíduo pede: ó Senhor, dei-me amor por ti, está falando desse amor. E esse amor, normalmente, nós não temos. Normalmente, quem? A esmagadora maioria das pessoas tem amores pelas coisas do mundo, variados em intensidade. Às vezes tem mais por um, às vezes pode ser o avarento, às vezes pode ser a pessoa apaixonada, às vezes pode ser a mãe. Tem essas intensidades profundas. Às vezes tem mais de um grande amor na vida, mais um grande apego na vida. E essa pessoa pode ter até religião, pode ter até práticas religiosas. Geralmente a pessoa pensa assim: eu sou um piedoso, eu sou uma pessoa muito devota, eu sou uma pessoa, sigo a ortodoxia da minha fé. Estou falando aqui de igreja ortodoxa, nem de judeu ortodoxo. Estou falando aquilo que é o correto.
E a pessoa pensa que isso já é ser muito piedoso, muito devoto, muito amante de Deus. Devoto. O termo devoto é usado para essa caracterização. E isso não é o anseio que Sri Ramakrishna está tratando. O anseio do qual Sri Ramakrishna está tratando é um tipo de transformação da mente que faz com que você seja visto pelo mundo como um louco, como uma pessoa fora da realidade, um borderline do mundo material. Ele é um doidinho por Deus, louco por Cristo. Já ouviu falar desse termo? Os santos que estavam completamente alheios às margens, às regras e as prescrições sociais, desafiavam os poderes não por coragem, mas por completa alienação dos vínculos mundanos, pelo seu total foco em Deus. Esse tipo de anseio é que se roga. Você roga porque você não tem. Não é? Então, a gente deve entender aqui, né, que essa autoanálise, né, quando uma pessoa, eu, por exemplo, aqui faço vídeos de teor religioso e tudo mais, eu vou falar assim, eu me indigno e tal, e a pessoa pode olhar e falar assim, a velha, né, modo dos religiosos de falarem mal de si mesmos e tal, como se isso fosse uma falsa modéstia. Não, é concreta consciência da distância entre o meu ideal e o que eu sou. Dá um exemplo assim, muito claro, né? Eu já falei sobre isso. Nos tempos que eu era um diácono da igreja, eu estava lá fazendo as orações, as petições a Deus, de frente para o altar e de costas para a congregação, mas muitas e muitas vezes a minha mente estava nos meus filhos. Medo que eles caíssem, se machucassem e tudo mais, e preocupado com a minha esposa, que estava cuidando deles, desgastada ali. E eu pensava ali, naquele momento, como a minha oração é falsa, como a minha postura de completa rendição a Deus e de petição a Deus, ela é desviada. A mentalidade do serviço da igreja dizia assim, não, você é fraco, você é pecador, você realmente não é puro, não é santo, mas você está se sacrificando para que os outros tenham um momento de oração. E isso me fazia, assim, diminuir o meu senso de incompletude, de falta de integridade. Mas isso me fazia perceber o quão distante eu sou dessa integração, o que é muito difícil, realmente, se você tem família, se você tem compromissos e tudo mais, você fica muito separado. Esse é um dilema. Quando você está diante do seu ideal, na oração, você tem que buscar esta totalidade para que isso se amplie para o restante da sua vida. E nem mesmo nos momentos de oração nós conseguimos às vezes isso. Então, assim, isso me faz meditar a respeito da distância que existe do meu coração para o coração que eu almejo ter. Uma morada de Deus, cheio de anseio por Ele. Então, por exemplo, na minha juventude, eu era muito fanático do meu time de futebol, o Fluminense, muito fanático. O Fluminense tinha vários fracassos e incontáveis e meu coração estava sempre muito machucado por essa conexão. Passou-se o tempo, eu, né, me casei, comecei a namorar, trabalhar, casar, ter filhos. Depois me vinculei, por exemplo, à igreja ortodoxa e tive outros interesses na vida. E é claro que aquilo foi mitigado. E aquela loucura, aquela intensidade, né? Você vai falar assim, o avarento, a mãe e a pessoa apaixonada e o torcedor fanático de futebol, okay? Para ele aquilo é muito importante. Aquilo deixou de ser na minha vida muito importante. Mas no ano agora de 2023 o Fluminense disputou a final da Taça Libertadores da América, um torneio muito importante, muito desejado. Meu coração estava na mão na hora do jogo, esperando lá que o John Kennedy fizesse o gol. No momento que eu estava angustiado, terrivelmente angustiado, eu pensava quão distante eu estou dessa caracterização devoto de Sri Ramakrishna. E não pense vocês que isso não mexeu comigo, não. Ainda que eu continuasse envolvido com o jogo.
E muito feliz depois com a vitória e tudo mais, e aquela euforia, aquele desespero que você sente diante de um jogo de futebol. Mas eu, ao mesmo tempo, pensava: quão distante, quão atado, quão difícil é, quão dura essa maia do Senhor. Isso é reflexão. E aí a gente pode rogar com lágrimas nos olhos: ó Senhor, eu sei que eu não tenho anseio por Ti. Me faz ter esse anseio louco, visceral por Ti. Veja, eu tenho consciência de que Deus existe, eu tenho consciência de que eu sou um ser espiritual, eu anseio pelo anseio. E é isso que se pede. Então, não é porque se você faz orações, se você tem prática, você já tem um anseio. Não, você quer ter o anseio. Já é muito bom. Porque a esmagadora maioria das pessoas não está nem aí para qualquer busca espiritual. São muito satisfeitos com tudo como está. Caminhando para o precipício da morte física, sem entender que não estão trabalhando para a sua verdadeira natureza, que é um ser espiritual, parte de Deus. Se nós não buscamos Deus, nós nunca vamos nos conhecer. Vamos estar sempre na plataforma do ego pequeno, do eu pequeno. Por mais trabalhador do mundo que a pessoa seja, tem pessoas que pensam isso, pessoas muito legais, muito éticas, muito corretas, fazem um trabalho social muito legal, muito incrível e falam: eu estou em paz com Deus, porque Deus é isso aí. Deus está nas relações. É no servir ao outro, ao próximo. Não, nisso você está fazendo apenas coisas que você gosta. Coisas que a sua mente entendeu como razoáveis. O seu anseio não é por ninguém, por nenhum outro, é por você mesmo. Mesmo que você, como diz São Paulo, alimente o mundo inteiro. Isso é você fazendo as coisas que você gosta. Que são coisas sátíricas, são coisas legais, são coisas positivas. Mas isso não é a busca pelo outro. O outro é só Deus. Então, quando nós não temos esse amor por Deus, e nós não temos, a maioria de nós, a esmagadora maioria de nós estamos em busca disso. Quem tem? Sri Ramakrishna Paramahansa tem este amor louco por Deus. Este é o modelo. Este é o modelo. O modelo é esse. O filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. O filho do homem era completamente entregue ao Pai Celestial. Este é o modelo. Você está nisso? Você é isso? Não. Então você precisa rogar a Deus: ó Senhor, me dê anseio por Ti. Me dê amor louco por Ti. Nós não temos. Não existe prática espiritual se você não tem essa consciência. Tudo é mundo, inclusive a sua prática religiosa piedosa. Se você acha que você está ok porque você cumpriu o seu preceito, o seu coração não está queimando loucamente por Deus, você não tem nada. Esse é o ponto. Sendo bem claro, sendo bem nítido. Não haverá união com Deus sem amor louco por Deus. Nós temos? Não. Então roguemos ao Senhor. Essa é a verdade, na lata, sim, direto, sem enganações. Sem enganações. Eu não tenho e eu anseio e sei que será pela graça. Pela graça. Que virá se eu desenvolver luta para ter anseio. Anseio pelo anseio. Ok? Muito bem. Muito bem. Outra questão. A ideia de que somos instrumentos de Deus não nos leva a uma certa prostração? Instrumento não tem iniciativa, é usado por alguém. Como desenvolver uma ação na vida se vendo como um objeto da vontade de outro? Bom, também relacionado com o ensinamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna disse: não é bom que a pessoa comum, ordinária, paga boletos, se preocupa se o jogador de futebol vai fazer o gol do título da Taça Libertadores, né?
tem as preocupações dele, como se o Instagram dele teve visualizações, dizer eu sou aquilo, oh, eu sou o Brahma. Não, vagabundo, não é bom você fazer isso. O bom é você dizer eu sou um servo de Deus. Eu sou um instrumento de Deus. Aí o Sri Ramakrishna diz, de tempos em tempos, recolha-se, afaste-se do mundo, vá para um lugar isolado e medita. Faz discriminação dizendo, tudo é transitório, apenas Deus é eterno. Eu sou um instrumento de Deus. Eu sou a carruagem, ele é o cocheiro. Eu sou a ferramenta, ele é aquele que usa. Isso é a discriminação que Sri Ramakrishna propõe. Veja, a discriminação do caminho do Advaita Vedanta é não isso, não isso, não isso. Ou seja, nada que você consiga tocar é Deus, é Brahma. Brahma é o além de qualquer dualidade. A discriminação que Sri Ramakrishna propõe não é outra coisa. Caminho dos Advaitins, que ele chamava de Vedantistas. Não é essa a discriminação. A discriminação de Sri Ramakrishna é que Deus, o supremo ser, é o ser do seu ser. Não é que você é o supremo. Você é um instrumento do supremo. Então dizia Sri Ramakrishna, contudo, nenhum de nós tem a verdadeira consciência de que nós somos instrumentos de Deus se nós não somos vidyanis, conhecedores de Deus. É só quando você conhece Deus que você tem essa percepção concreta da realidade. Você não tem essa percepção, você tem uma ideação a respeito disso, que é uma boa ideação. Mas você não tem isso concreto, então acontece que você realmente age como aquele que age. Então, disse Ramakrishna, transforma a sua mentalidade de que você é um empregado de Deus, que você é o servo de Deus, que você é o filho de Deus, que você trabalha para Deus. E aí, o que você faz? Você vai agir sempre de um modo sático. Então, o que acontece? Na verdade, nós estamos sob completa dominância de Deus. Nós estamos completamente rendidos a Ele. Não é rendido, não interiormente. Nós somos de Deus e não temos liberdade efetiva para realizar nada. Mas a nossa consciência do eu, sem o conhecimento de Deus, e aí nós sabemos que nós somos parte dele, nós então não conseguimos materializar isso em nossa mente atada. Então qual é a melhor forma de purificar a nossa mente? Fazer com que as nossas ações sejam ações de um servo, de um filho de Deus, se você quiser. De alguém que está fazendo um trabalho para o seu Senhor. Todos. Inclusive as boas ações. Então, a gente não vai, pensando que eu sou um instrumento de Deus, deixar de agir. Porque a gente vai transformar as nossas ações em sempre muito observadas por nós mesmos como um ato de serviço a Deus. Então a gente não vai agir maldosamente. Não é? O sujeito vai lá, tomado pelas suas paixões, vai se masturbar. E ele pensa, eu sou um servo de Deus. Eu devo, então, controlar essa minha paixão. Por quê? Porque tudo isso é um apego profundo à parte transitória do meu ser. Como um servo de Deus, eu devo trabalhar para estar unido à parte eterna do meu ser, que é parte de Deus. E aí ele controla. Veja, ele agiu não fazendo alguma coisa que ele queria fazer. Então ele agiu. Só que a sua motivação é se converter num instrumento de Deus. Então, eu ouvi um desaforo e quero mandar o sujeito pro inferno e quero dar uma marretada na cabeça dele. São os sentimentos que vêm ao meu coração. Só que eu penso que eu sou um servo de Deus e que eu não devo reagir assim e que eu devo ter uma outra atitude. Eu devo me proteger e tudo mais, mas eu não devo desenvolver isso. Por quê? Porque eu estou me vendo sempre como um servo de Deus. Então eu modifico o padrão das minhas atitudes. Esse tipo de coisa converge o indivíduo e pela graça isso aumenta até que em um determinado momento ele de fato é um agente. É um instrumento. Não é?
Então, o que acontece? A gente faz as coisas, todos nós agimos conscientemente dotados do senso de que estamos fazendo. Só que nós precisamos saber que nós não temos controle absoluto sobre as coisas. Eu já falei isso aqui, né? Nos tempos da pandemia, por exemplo, né? Aquela coisa toda, estava todo mundo em casa, eu e minha família, eu, minha esposa, os meus 2 filhos e a cachorrinha em casa. Sem sair para nada, nem para compras e tudo mais. Com medo de pegarmos o vírus e tudo mais. Então, estávamos nos preservando. Um certo dia, estávamos na sala assim, brincando, conversando, minha esposa, os filhos, e eu fui na cozinha pegar um negócio e minha esposa tropeçou na sala e bateu com a cabeça na quina de uma estante. E sangrou, e foi pesado, e foi muito preocupante. Tudo acabou bem, graças a Deus. Mas o ponto é que eu fiquei pensando, nós estamos com tanto controle, dentro de casa, quase que alguém morre. Assim, né? Extrapolando, mas veja, aquilo me deu um senso completo de que nós não temos controle. Isso significa dizer que logo depois, então, eu fui embora, saí pela rua, sem máscara, porque era tudo, a gente não tem controle sobre nada. Não, eu continuei tendo os mesmos cuidados, a minha família com os mesmos cuidados, a gente continua em casa, restrito. Só que eu preciso ter a consciência de que há um limite do meu poder. Muito diminuto. Essa consciência deve estar em nós. Nós não somos donos do nosso destino. Mas nós, como não temos a visão do subjacente, do Senhor perpassando tudo, nós atuamos aqui como agentes. Então a gente deve converter o nosso ato de ação ao ato de servo. Ok? O que é para muitas pessoas muito difícil, porque elas não querem ser servos de ninguém. Elas são o próprio Brahma. Esses ridículos. Não é? Muito bem. Então é isso. Marcelo, Deus atende nossos pedidos mundanos por prosperidade, saúde e solução de algum problema? Deus atende a todos os nossos pedidos. É por isso que estamos aqui. Nascemos porque temos muitos desejos. Temos um corpo, uma identidade fulano, ciclano e beltrana, porque temos muitos desejos atendidos. É claro que não imediatamente. Mas em algum momento, tudo aquilo que você deseja vai vir para você. Às vezes, o que você deseja hoje não vai ser o que você deseja amanhã. Então vai aparecer para você, de repente, uma caixa com um laço dizendo: aqui veio de vidas anteriores que você desejou aquilo, chegou. E agora você nem quer mais tanto, mas veio. É um problema com os correios. Isso tem a ver com a lei de causalidade, tem a ver com as condições da nossa vida. Não é? Que não é por um estalo, mas o nosso desejo leva a gente para buscas. E as buscas nos prendem ao mundo, que é o pátio de Deus, que é a lila de Deus, que é o jogo de Deus. Então nós nos apegamos, por exemplo, temos desejos, quereres. Nós não podemos realizar todos os desejos de uma mesma existência. Ou numa fase de nossa mesma vida aqui. Nós não podemos, isso pode virar. Às vezes a gente, quando conseguiu aquela coisa que a gente tanto quis, nem era mais aquilo que a gente queria tanto. E a gente nem tem mais tanto desejo por aquilo. Mas a gente acaba pegando. Por quê? Porque a gente desejou muito. E o desejo é mais poderoso do que o ato em si que a gente realiza. Não é? Então Deus ouve tudo e nos dá o que a gente quer. Por isso que se você rogar por amor, para que Deus lhe dê amor por ele, você cedo ou tarde consegue também. Porque Deus vai te dar. É a questão da parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava muito bem na casa do pai dele, que era milionário, era rico, ele vivia muito bem. Ele era um príncipe ali. Mas ele falou, não, eu quero ficar distante do meu pai, quero viver só eu mesmo e as riquezas. O pai falou, tá bom, toma aqui. Eu não vou te prender. E o filho foi viver. Tudo que ele queria com o dinheiro do pai. Sem o pai, completamente distante do pai. Em um dado momento ele ficou pobre e quis voltar para casa. O pai o recebeu como filho.
Porque constitucionalmente, para o pai, ele nunca deixou de ser filho, ainda que ele fosse um ingrato vagabundo nojento. Como todos nós somos em relação a Deus. Mas Deus é esse, misericordioso compassivo, que está se divertindo com os nossos bordejos. Nós estamos aqui, felizes de sermos esses poderosos santos que vivem 80 anos, no máximo. Né? E aí a gente tem um resfriado e percebe como nós somos miseráveis. Não é? Mas estamos apegados aqui às coisas. Porque nós queremos. Então Deus, sim. Agora, se você está dizendo assim, ó Senhor, me dê, por favor, aquele emprego de concurso público, eu não quero estudar para ele, mas eu quero que o Senhor me dê. Ele vai dizer, eu vou te dar. Daqui a algum tempo, quando você começa a estudar, e aí você vai receber. Sem estudar, não. Sem fazer a prova, não. Não é? Então, em algum momento, você vai receber de Deus um anseio por estudo, por disciplina, por competências. Vai nascer, talvez, numa família que dê boas condições educacionais, você vai ter base, e você vai passar naquele concurso que você queria há tanto tempo. Em algum momento, as condições da vida se fizeram propícias para você realizar aquele desejo. É Deus que proporcionou todas essas condições. Então, esse arranjo que precisa acontecer. Ah, eu quero ser, sei lá, o presidente da Argélia. Não vai dar agora, né? Você nasceu brasileiro e tudo mais. Sabe-se lá porque você quer ser presidente da Argélia, mas você quer ser o primeiro-ministro, não sei. Mas, daqui a muitos nascimentos, você vai nascer argelino numa família de posses e vai alcançar isso. Talvez demore éons para que isso aconteça. Né? E aí você de repente vai estar lá no poder e vai dizer, por quê? Eu quero ser presidente da Argélia porque eu quis isso. Você quis há muito tempo atrás. E assim é. Ok? Então Deus ouve e atende. Mas não é no nosso tempo. Né? É no tempo de Deus. Muito bem. Então o melhor é rogarmos por anseio por Deus. Que em algum momento ele vai chegar e nós vamos deixar essa barafunda. Marcelo, o budismo se assemelha de alguma forma ao Advaita Vedanta? Sim. Na verdade, o que acontece? O Senhor Buda surgiu no mundo como um príncipe da casta dos príncipes e guerreiros, criado dentro da tradição do brahmanismo. E ele recebeu, então, né, a educação daquela cultura bramânica e foi ensinado de que, por muitos méritos, ele obteve um nascimento numa das castas altas. E se ele seguisse todos os preceitos da religião e do seu grupo, do seu Dharma pessoal, ele poderia alcançar em algum tempo a própria libertação do Sansara, Moksha. Ele foi ensinado sobre tudo isso. E cada um nas suas castas, nas suas classes, nos seus nascimentos, como homem, mulher, Shudra, guerreiro, comerciante, rei, Brahman, estava dentro de um processo de muitas existências de identificação do Atman com a forma do Jiva. Ele foi educado assim. Ele tinha esse nascimento privilegiado. Astrólogos previram que ele poderia ser um rei importantíssimo, um imperador do mundo, ou ele poderia ser o criador de uma nova escola religiosa, de um grande instrutor da humanidade no campo religioso. Toda a sua educação foi voltada para que ele fosse um imperador. Mas, em um dado momento da vida, ele teve inquietações a respeito da própria condição da vida e contemplou, diz a tradição, as várias condições decadentes da vida, a doença, a velhice, a morte, a pobreza, e também contemplou a alegria dos espirituais aspirantes por Brahma. Ele viu um meditativo com o rosto brilhando e falou, isso é bom. Então ele falou,
talvez haja um meio de que todo mundo alcance aquele estado lá e tenha uma eterna bem-aventurança. Veja, a educação dele já dizia, se você seguir os seus preceitos, seguir o seu Dharma, em algum momento você consegue a libertação, você vai nascer de um modo capaz. Só que ele queria acelerar isso, queria facilitar isso, e não estava satisfeito que tantas pessoas fossem condenadas a moldes de depreciação. Ele falou, não gosto disso. Acho que tem que ter um meio de qualquer um começar a trilhar o seu caminho para a libertação. E ele foi atrás disso. E então alcançou, em um dado momento, depois de muitas asceses, muitos esforços, ele alcançou a visão do estado de bem-aventurança. Só que ele pensou, vai ser muito difícil ensinar para as pessoas que vale a pena chegar a esse estado. Veja, um pouco contraditório, porque tudo isso foi a busca dele para alcançar essa solução. Quando ele alcançou, ele falou, mas a maioria das pessoas não vai querer mesmo, então vou ficar quieto aqui, vou. Só que aí Deus, o supremo rei dos deuses, falou com ele, não, a sua missão é ensinar isso aí. Vai lá, ensina para eles. Vai ter sempre alguém que vai ouvir. E aí ele deixou o seu estado de torpor, o seu estado de falta de ânimo, inspirado e ordenado por Deus. Ele foi pregar o seu caminho. Esse é o ponto original do ensinamento daquele que foi conhecido como o Tathagata, o iluminado, o Buda. Este foi o seu ponto de partida. E ele ensinou uma metodologia para que todos pudessem começar a praticar um caminho de purificação da sua mente para alcançar um estado em que todos teriam a visão da bem-aventurança, a qual ele não podia definir o que era, mas que era a libertação dos condicionamentos e da vida atada. Esse caminho, esse ensinamento do budismo, com o tempo, 100 anos depois do desaparecimento do Buda, já estava muito disputado e as pessoas estavam criando várias escolas e várias seitas e vários cismas. E o que aconteceu é que aquele ensinamento original do Buda se transformou em muitas coisas que foram chamadas de budismos. Então o Buda incentivou a criação de uma ordem monástica, de um caminho para o trabalho, para que todos, independente de casta, alcançassem os meios para a libertação. Então isso foi diferente do modelo bramânico, que dividia tudo nas 4 castas, separava as mulheres, né, a parte disso tudo. Então, o caminho do budismo, o caminho dos ensinamentos do Buda levavam a uma maior liberalidade em relação aos sacrifícios da religião, dos sacerdotes e tudo mais. Então nisso ele foi se antagonizando, retirou a autoridade dos Vedas, que dava autoridade aos Brahmanes, e nisso criou um outro caminho, um caminho não védico, não relacionado à autoridade dos Brahmanes. Mas isso se transformou depois em outras religiões, e o antagonismo com o sistema dos Brahmanes fez com que os budismos variados começassem a antagonizar-se com os conceitos de Brahman e com os conceitos de Atman. Porque tudo que se fundamentava no brahmanismo era você alcançava a moksha quando você tornava realizado a sua natureza, que era da mesma natureza de Brahma. Não é? O Atman parte de Brahma e tudo mais. Então, o culto, né, aos deuses e os rituais fazia com que você alcançasse essa purificação. O budismo, os budismos, nada a ver mais com Siddhartha Gautama. Acabou. As coisas todas que foram transformadas em seu nome começaram a pregar um caminho não védico. Começaram a falar, não tem isso de Brahman, não tem isso de Atman. O caminho aqui é você matar os seus desejos, você vai alcançar uma libertação, que a gente não vai dizer o que é, se é eternalismo ou se é aniquilação, não vamos dizer. Simplesmente queremos dizer que você não tem contrato com essa religião aí dos Brahmanes.
Esse caminho cresceu. Os reis adotaram essa religião, até porque se livravam das responsabilidades com as instituições bramânicas. E nisso, boa parte do povo aderiu. Só que essas escolas ditas budistas começaram a degringolar no seu nadismo, no seu culto ao nada e no seu niilismo. E isso provocou em muitos um pensamento de que não. Peraí, né? Eu estou buscando, eu sou uma alma que não me identifica com o corpo. Da onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido disso tudo? Talvez exista algo mais do que simplesmente eu procurar não nascer e sei lá se eu vou desaparecer ou não. E aí começou a existir um retorno da busca pela defesa dos conceitos védicos, dos Vedas. E aí houve muitos trabalhadores dessa seara de antagonizar com os budismos. E na altura lá do século VII, um grande propositor da defesa dos Vedas, chamado Shankara, começou a sintetizar aquilo que muitos pensadores já tinham desenvolvido de defesa de Brahman e Atman. E ele, Shankara, apresentava essas argumentações em contraposição a um budismo predominante, a budismos predominantes. Então ele, para dialogar com esses professores budistas, com esses eruditos budistas, com esses, autoridades do pensamento budista, que eram sustentados por reis, e nisso, o budismo ou os budismos tinham, ascensão social. Shankara começou a usar uma argumentação com a linguagem budista, só que defendendo Brahman e Atman. Então ele dizia: os budistas estão certos em dizer que nós não somos esse corpo, tudo isso é transitório, todos esses elementos se juntam, eles não têm substância, só que existe um subjacente a tudo isso, que é Brahman. O Atman e Brahman são o mesmo e tudo mais. Começou a defender essa história da substância. Mas o fez numa linguagem budista. E o que acontece? Ele foi o grande, proeminente derrotador, digamos assim, dos budismos e restaurador da tradição védica. As pessoas voltaram a acreditar na autoridade dos Vedas. E aqui Vedas, eu estou falando dos Upanishads, da parte filosófica dos Vedas, não da parte ritual, não, mas da parte filosófica, que fala de Brahman. E aí aconteceu que houve uma restauração dessa tradição. Os budismos foram desaparecendo da Índia. Não porque foram perseguidos, nada disso não. É porque eles foram deixando de serem reconhecidos como válidos. As pessoas falavam: isso é muito vazio, é muito banal, é um materialismo grosseiro quase. O interior das pessoas não aceitava mais aquilo. E aí o budismo teve que seguir outros caminhos. E ele foi se misturando com um monte de outras religiões e foi pegando agregados de outros elementos, e criando assim possibilidade de ser recebido pelas pessoas. Então, entre Siddhartha Gautama e qualquer budismo, existem milhões e milhões e milhões e milhões de universos de distância. Muito mais do que existe entre Cristo e os cristianismos, por incrível que possa parecer. Nada disso aí que se chama budismo tem a ver verdadeiramente com aquela descoberta de Siddhartha Gautama. Ok? Sobretudo esses budismos que depois se desenvolveram no Japão, na China e no Japão, e que depois chegaram ao Ocidente com força, tem qualquer coisa a ver com esse que falou com o Deus dos deuses e que foi instado por ele para pregar o seu Dharma e ensinar que ele conhecia o caminho de Brahma. Esse não tem nenhuma relação com nada disso aí que você vê, com budismos. Tá tudo bem, ok? Existem essas tradições aí de muitos e muitos séculos, mas elas não são isso. Então, o Advaita Vedanta, que é a filosofia, como ficou conhecida a filosofia defendida por Shankara, embora ele tenha morrido sem saber que ele era um Advaitin, ele era um Vedantin, ele era um defensor da fortaleza do Vedanta. Só que ele tinha uma interpretação de uma linguagem budista, de uma linguagem
monista de uma linguagem que favorecia a sua argumentação com os budismos. E nisso, o Advaita Vedanta prega o quê? Que tudo é Brahma. A ideia de que existe universo, seres, multiplicidade, tudo isso é uma ilusão. Tudo isso é uma miragem. Tudo isso é fruto de uma coisa que Shankara caracterizava como Maya. Ou seja, uma ilusão que nós não sabemos de onde surge, aparentemente existe desde sempre, que faz com que exista uma ideia de multiplicidade. Então, cada um de nós, na verdade, é Brahma. E estamos iludidos. Brahma está iludido? Você deve se perguntar. Não sei. Por quê? Porque o Advaita estava argumentando com o budismo, muito da sem noçãozice dos budismos está no Advaita. Muito do seu idealismo está no Advaita. A ideia é essa. E isso é visto como altamente refinado, altamente rico. É tão sublime que você não entende. Claro, ninguém entende. Porque não parece ter sentido. Shankara comentava, por exemplo, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita fala do Senhor conversando com Arjuna, falando, eu estou em vocês, você não está em mim, né? Eu sou, né, aquele, né, o proprietário do campo em todos os campos, né? Claramente diferenciado. Deus falando com a humanidade. Não é? Shankara tem um grande comentário do Bhagavad Gita, a qual ele diz, Brahman dotado de todas as maravilhas, potências, e pelo benefício da humanidade, revela-se assim assado. Ao mesmo tempo, não existe ninguém a não ser Brahma. Evidentemente, com o tempo, depois da grande vitória de Shankara de restauração dos Vedas, com todo respeito e loas ao seu trabalho, fundou muitos templos e tudo mais, porque ele acreditava que uma ideação a respeito de um Deus com qualidades era bom para se alcançar futuramente a libertação. Ou seja, Deus da religião Saguna Brahma, Ishvara, ele é Maya também, é ilusão também. Porque tudo é ilusão, apenas Brahma existe. A questão é quem está se iludindo é Brahma? Como pode? Enfim, não explica e não tem necessidade de explicar. Isso, evidentemente, foi contestado por aqueles que ao longo do tempo falaram isso não tem sentido, cabimento algum. Os Upanishads estão falando de um Deus buscado. Estão falando de almas atadas. Estão falando de almas libertas. Estão falando de multiplicidades. 3 reinos. Mundo dos deuses, dos demônios, dos seres comuns. Estão falando do transcendente. Está falando de Avatar. Né? E aí começaram a existir escolas que pegaram os mesmos textos vedânticos, os Upanishads, os Brahma Sutras, o Bhagavad Gita, falaram assim, olha, aqui está distorcido, aqui está ruim, aqui está tosco, aqui não tem sentido. O único sentido aqui é esse, é Deus e os seres. Então começaram a vir outras filosofias que apontaram um aspecto budista da argumentação de Shankara e do seu apego à ideia de Maya. Então daí houve o termo pejorativo caracterizando o Advaita Vedanta como Mayavada, o caminho da ilusão, o caminho de Maya. Porque verdadeiramente Maya tem uma importância muito grande. Né? Shankara caracterizava Maya como a energia do Senhor. Sri Ramakrishna Paramahansa caracteriza Shakti, a mãe divina, como energia do Senhor. O que é Maya para Sri Ramakrishna? A ilusão de que nós somos fulano, ciclano, beltrano. Mas o universo não é Maya e nós não somos Maya. Maya é a nossa confusão a respeito de quem nós somos. Nós somos parte de Deus. Né? Então, as outras escolas vedânticas, os grandes acharyas, que são todos grandes eruditos, grandes santos e sábios, que não devem nada a Shankara,
E essas escolas não devem rigorosamente nada a Shankara, não são de modo algum degraus abaixo, como, por exemplo, Swami Vivekananda, em sua proposição do dito Neo-Vedanta, propôs. Né? Primeiro você tem uma base de Vaita, depois você tem um Vishisha, depois você tem um Advaita. Isso era uma pregação de Swami Vivekananda que não tem nenhuma correspondência com o que ensinou Sri Ramakrishna. E que não pode ser sustentada verdadeiramente. Depois, Swami Vivekananda falou muitas coisas. Né? Falava coisas, por exemplo, para os seus irmãos discípulos, que não falava, por exemplo, para as audiências ocidentais que ouviam pela primeira vez as palavras Vedanta, Brahman, Atma. Então ele tinha um discurso voltado para os seus objetivos sociais, de construção de um mundo unido, Ocidente, Oriente, um mundo cosmopolita, a sua ideia de reforma da própria Índia, seus ideais de Bradalok, de bengalês ocidentalizado. Todas essas características estão lá no jovem Naren, que foi conhecer Sri Ramakrishna. Queria ajudar o mundo no sentido social, reformista, né? Entendia a religião como válida quando tivesse essa capacidade. Esse modelo de Swami Vivekananda, que foi também adotado, e muito por causa dele, por muitos orientalistas que olhavam para o Advaita Vedanta e falavam: isso aí é filosofia, hein? Isso aí, o resto é tudo folclore, é tudo coisa de povaréu, é tudo religião das massas, isso de Krishna, isso de Ishvara, isso de Vishnu, isso é tudo coisa do povão. O elevado mesmo é o Brahman com você. Esse tipo de coisa. Então, a tradição ocidentalizante que veio para cá é essa ideia do Advaita como uma coisa mais alta. E hoje nós vemos também o grande prestígio que tem os budismos os mais nihilistas possíveis. E o Advaita, esses caminhos diretos, essas coisas aí, Robert Spira, Nisargadatta Maharaj, essas coisas. Que vão falar do o tudo é nada, você não precisa fazer nada, basta você saber que você é, essas coisas. Isso tem grande recolhimento pelas pessoas materialistas, ateístas, que querem ter um verniz de espiritualidade, de orientalismo, uma coisa meio chique, uma coisa meio assim, né? E querem ter isso. Pode ter uma estátua do Buda, colocar um incenso e tudo mais, mas devoção não, porque não. É uma coisa, sim, uma técnica. Esse tipo de coisa é a conexão entre Advaita e budismo, essas coisas todas. Por isso, Sri Ramakrishna dizia: tem que se afastar dessas coisas. Ele dizia para as pessoas do Brahmo Samai que o visitavam: vocês são devotos da mãe, que bom. Vocês não são vedantins, vocês são devotos. Isso ele estava querendo dizer. Vocês não são seguidores do caminho do Advaita Vedanta. Vocês não são mayavadas, mayavadis. Vocês são devotos. Né? Swami Vivekananda ouvia isso e falava: eu entendo, mas para o mundo mesmo, para o mundo legal é ter assim uma abordagem que permita as pessoas se adaptarem e tudo mais. Então ele tinha, por exemplo, ele falou isso para um discípulo dele, que das idealizações dele para a Índia, por exemplo, seria que a Índia fosse filosoficamente advaita e materialmente muçulmana. Veja, imagine se o partido ultranacionalista do Modi, que teoricamente é um sadhaka da Ordem de São Ramakrishna, ele que glorifica a imagem de Swami Vivekananda como símbolo nacionalista, se ele vai propagar essas cartas de Swami Vivekananda falando isso. Não vai. Não vai, né? Então, essa é a questão. O Advaita tem essa conexão. Você olha a história, a linha do tempo, você entende. Por isso que essa argumentação do nada encontrou espaço, né? Então, é isso. Uma alegoria, né, de Shankara. Ele diz, defendendo a perspectiva de apenas Brahman é real e tudo é ilusório. Um homem foi dormir em um quarto de noite, estava escuro, e lá no cantinho do quarto tinha uma corda enrolada.
Ele vendo a corda no escuro, sem luminosidade, pensou que era uma serpente. E ele passou a noite toda assim, ó, acordado, com uma madeira na mão para bater naquela cobra. Teve uma noite terrível, sempre com medo daquela cobra ilusória, que é uma corda, dar um bote nele. Quando começou a vir o raiar do sol, o sol do conhecimento, ele percebeu que era um rolo de corda, não era uma cobra. E aí acabou-se o medo. Porque não tinha cobra nenhuma, nunca houve. Era apenas a sua ignorância. Qual é a analogia aqui? A cobra é a ideia da multiplicidade. A corda é a realidade da não multiplicidade. A noite é a ignorância de avidya, e o dia que torna possível ver um rolo de corda é vidya, é sabedoria. Qual é o ponto aqui? De fato, temos ali um rolo de corda e não uma serpente. Mas a serpente existe. E é por isso que o fulaninho confundiu. Porque existe uma serpente real. Não existe a ilusão da serpente. A serpente existe. Ela só não está ali. Então, é claro que nós temos uma ilusão do nosso apego àquilo que é transitório. Mas isso não significa dizer que, eliminado o transitório, não existe aquilo que nós acreditamos existir substancialmente. Que é diferente de nós, porque a serpente é um outro ente. Então o nosso medo da serpente é porque a serpente existe. Confundimos com a corda, momentaneamente ali, por falta de percepção, confundimos o nosso verdadeiro eu com o eu pequeno. Mas eu confundo o meu eu e existe um outro eu, de uma outra pessoa que é diferente de mim, e existe um supremo eu, base de todos. Então, Advaita Vedanta é um idealismo. Não é? É um diletantismo. Assim, você vai ali e tal, e gosta de uma ideia, mas ela não tem substância real. Ela não resiste à reflexão, à própria realidade. Então ela é cultivada em círculos intelectuais. Então aqui, esse amigo perguntava, mas o Advaita, assim como o budismo, não cultiva a ideia da devoção e amor por Deus? Não, não cultiva. Ah, mas Shankara fez hinos para Deus, estabeleceu templos, o culto às 5 deidades, tudo isso como uma técnica para você moldar a sua mente, para você purificar a sua mente, para depois tudo isso desaparecer. A ideia é que você mesmo toma consciência de que você é aquilo. E nada mais existe. Ok? Então, essa percepção faz com que a devoção de Sri Ramakrishna perguntavam para ele, reencarnação existe? Existe fantasmas? Ele falava assim, pergunte a Deus. Conheça-o e pergunte a ele. Eu só posso falar aquilo que a mãe me contou. Eu não sei nada. A mãe me contou, eu falo. Veja como é absurdo que pelo nome de Sri Ramakrishna se ensine Advaita Vedanta. Seria tão absurdo como se ensinasse budismo. Esses budismos aí. Nada relacionado com Siddhartha Gautama. Né? Então é diferente. Nesse sentido aí. Muito bem. Avançar no tempo, muitas questões para serem tratadas aqui. Boas questões mesmo que vieram aqui, algumas de um mesmo amigo e outras mais recentes, muito legais, mas eu não vou conseguir desenvolvê-las com a necessária complexidade, então eu vou deixar isso para a próxima sessão da próxima semana. Tá bom, meus amigos, eu espero que tenha sido agradável, eu espero que tenha sido instrutivo, eu espero que seja edificante, e todos aqueles que se sentirem motivados a mandarem questões a respeito desses temas tratados aqui e de outros relacionados a esse escopo maior. Eu agradeço muito desde já. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.